Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Capítulo 11. Lievin bebeu até o fim sua taça e os dois ficaram calados. Há uma coisa que ainda preciso lhe dizer. Conhece Vronsky? Perguntou Stepan Arkadyevitch para Lievin. Não conheço. Por que pergunta? Traga mais uma, pediu Stepan Arkadyevitch para o tártaro, que enchia as taças e girava em torno deles, sobretudo quando sua presença não era necessária. Por que eu deveria conhecer Vronsky? Você deveria conhecer Vronsky, porque ele é um dos seus rivais. Quem é esse tal de Vronsky? Perguntou Lievin, e o seu rosto passou repentinamente daquela expressão de entusiasmo infantil que pouco antes provocara a admiração de Oblonsky para um aspecto de raiva e contrariedade. Vronsky é um dos filhos do conde Kirill Ivanovich Vronsky e um dos mais perfeitos exemplares da juventude dourada de Petersburgo. Eu o conheci em Tver, quando lá estive a serviço e ele veio para o alistamento de recrutas. Terrivelmente rico, bonito, muito bem relacionado, ajudante de campo e, além do mais, um rapaz muito bom e gentil. Porém, é mais do que apenas um bom rapaz. Como pude perceber lá, é também instruído e muito inteligente, um homem que irá longe. Lievin franziu as sobrancelhas e ficou em silêncio. Pois bem, ele apareceu por aqui logo depois de você e, pelo que entendi, apaixonou-se perdidamente por Kitty. E você compreende que a mãe... Desculpe, mas não compreendo nada, disse Lievin, de cara fechada e sombria. E no mesmo instante, se lembrou do irmão Nikolai e de como era um canalha por ser capaz de esquecê-lo. Espere aí, disse Stepan Arkadyevitch, sorrindo e tocando na mão do amigo. Eu contei o que sei e repito que, até onde é possível adivinhar, nesse assunto delicado e sutil, me parece que as chances estão ao seu favor. Lievin recostou-se para trás, na cadeira, com o rosto pálido. Mas eu o aconselharia a resolver o assunto o mais rápido possível, prosseguiu Oblonsky, enchendo a taça do amigo. Não, obrigado, não quero beber mais, disse Lievin, empurrando sua taça para trás. Desta forma vou ficar bêbado. Mas e você, como vai? Prosseguiu, querendo visivelmente mudar de assunto. Mais uma coisa. Seja como for, recomendo resolver o assunto o mais depressa possível. Não aconselho falar hoje, disse Stepan Arkadyevitch. Vá lá de manhã. Amanhã, faça uma proposta de casamento à moça clássica e que Deus o abençoe. E então, continua com vontade de vir caçar nas minhas terras? Venha na primavera, disse Lievin. Agora ele já se arrependera, com toda a alma, de ter começado essa conversa com Stepan Arkadyevitch. O seu sentimento tão especial fora profanado pela conversa sobre a concorrência de um oficial de São Petersburgo, pelas conjecturas e pelos conselhos de Stepan Arkadyevitch. Stepan Arkadyevitch sorriu. Entendia o que se passava no espírito de Lievin. Irei algum dia, respondeu. Mas, meu irmão, as mulheres são a hélice em torno da qual tudo gira. Veja como a minha situação vai mal, muito mal. E tudo por causa de mulheres. Diga-me com franqueza, prosseguiu, depois de pegar um charuto e, segurando a taça com a outra mão, disse: Dê-me um conselho. Mas do que se trata? Trata-se do seguinte: suponha que você é casado, ama sua esposa, mas se apaixonou por outra mulher.
Desculpe, mas positivamente não compreendo como poderia. Do mesmo jeito que não compreendo como eu poderia agora, depois de ter comido até fartar, passar diante de uma confeitaria e roubar um brioche. Os olhos de Stepan Arkadyevitch brilharam mais do que o habitual. Ora, por que não? O brioche às vezes cheira tão bem que a gente não resiste. Imlishit wenn ich benzugen, menen idische Begier, aber noch wenn nicht gelugen, hachit out het hubish pleasure. Ao dizer isso, Stepan Arkadyevitch sorriu de um modo sutil. Lievin também não pôde deixar de sorrir. Sim, mas sem brincadeira, prosseguiu Oblonsky. Entenda que essa mulher é uma criatura meiga, dócil, amorosa, pobre, solitária e que sacrificou tudo. Agora, quando a coisa já está consumada, entenda bem, será possível abandoná-la? Vamos admitir, é preciso separar-se a fim de não destruir a vida da família. Mas será possível não ter pena dela? Não a ajudar? Não a amparar? Bem, me desculpe. Você sabe que, para mim, todas as mulheres se dividem em duas categorias. E não é bem isso. Melhor dizendo, existem mulheres e existem. Nunca vi nem verei fascínio em criaturas decaídas. E mulheres como a francesa maquiada na recepção do restaurante, com seus cachinhos, para mim são répteis. E todas as decaídas são assim. E a do Evangelho? Ah, deixe disso. Cristo jamais diria tais palavras se soubesse como iriam abusar delas. De todo o Evangelho são as únicas palavras de que as pessoas se lembram. Na verdade, não falo o que penso, mas o que sinto. Tenho repugnância de mulheres decaídas. Você tem medo de aranhas e eu desses répteis. Você, com certeza, não estudou as aranhas e não conhece os seus hábitos. Eu também não. Para você, está muito bem falar desse modo. Não faz diferença? Como para aquele cavalheiro de um livro de Dickens que, com a mão esquerda, jogava por cima do ombro direito todas as questões complicadas. Mas a navegação de um fato não é uma resposta. O que fazer? Diga-me. O que devo fazer? A esposa envelhece enquanto você está repleto de vida. Num piscar de olhos, você se dá conta de que não pode mais amar a sua esposa com amor, por mais que a estime. E então, de repente, aparece o amor e você está perdido. Perdido! Exclamou Stepan Arkadyevitch com um desespero desconsolado. Lievin sorriu. Sim, está perdido, prosseguiu Oblonsky. Mas o que fazer? Ora, não roubar brioches? Stepan Arkadyevitch deu uma risada. Seu moralista! Mas imagine que há duas mulheres. Uma insiste apenas nos seus direitos, e tais direitos são o seu amor, que você já não lhe pode dar, e a outra sacrifica tudo por você, e não exige nada. Neste caso, o que fazer? Como agir? Eis o terrível drama. Bom, se quer a minha profissão de fé no tocante a isso, direi a você que não acredito que haja aí drama algum. Eis o motivo. Para mim, o amor, os dois amores que você há de lembrar, Platão distingue no seu banquete. Os dois amores servem como pedra de toque para as pessoas. Um amor só certas pessoas compreendem, o outro, as demais. E aquelas que só compreendem o amor não platônico não têm motivo para falar em drama. Nesse amor, não pode haver drama algum. Agradeço imensamente pelo prazer com os meus respeitos, e todo o drama não passa disso.
No caso do amor platônico, não pode haver drama porque nesse amor tudo é claro e puro, porque nesse instante Lieven lembrou-se de seus pecados e da luta interior que padecera e, inesperadamente, acrescentou: Pensando bem, olha só, pensando bem, talvez você tenha razão. É muito provável, mas não sei. Decididamente eu não sei. Aí está, veja só, disse Stepan Arcadievitch. Você é um homem muito íntegro. É a sua qualidade e o seu defeito. Tem um caráter íntegro e quer que toda a vida seja formada de fenômenos íntegros, mas isso não acontece. Você despreza a atividade do serviço público porque deseja que o trabalho sempre corresponda a um fim. E isso não acontece. Quer também que a atividade de um homem sempre tenha um fim, que o amor e a vida em família sejam sempre uma coisa só. E isso não acontece. Toda a diversidade, todo o encanto, toda a beleza da vida é feita de sombra e de luz. Lieven suspirou e nada respondeu. Pensava em si mesmo e não escutava Oblonsky. E de repente, os dois se deram conta de que, embora fossem amigos, embora tivessem comido e bebido juntos, o que deveria aproximá-los ainda mais, cada um pensava apenas em si e nada tinha a ver com o outro. Oblonsky já experimentara mais de uma vez, após uma refeição, essa dicotomia profunda que sobrevinha em lugar de uma aproximação e sabia o que era preciso fazer nesses casos. A conta, por favor, gritou e saiu para a sala vizinha, onde, no mesmo instante, encontrou um ajudante de ordens conhecido seu e entabulou uma conversa sobre uma atriz e o seu protetor. E logo, enquanto conversava com o ajudante de ordens, Oblonsky teve uma sensação de alívio e de repouso da conversa com Lievin, que sempre o levava a uma extrema tensão mental e espiritual. Quando o Tártaro apareceu com a conta de 26 rublos, mais uns copequês e os acréscimos pela vodka, Lievin, que em outros tempos, como um homem do interior, ficaria horrorizado diante de uma conta em que sua parte chegava a 14 rublos. Agora nem deu atenção a isso. Pagou e voltou para casa a fim de trocar de roupa e ir à casa dos Tcherbatsky, onde se decidiria o seu destino. Capítulo 11. A princesa Kit Tcherbatskaya tinha 18 anos. Era o primeiro inverno em que frequentava a sociedade. Seu sucesso foi maior que os das duas irmãs mais velhas e maior até do que esperava a princesa, sua mãe. Além de quase todos os jovens dançarinos dos bailes de Moscou se apaixonarem por Kitty, já no primeiro inverno se haviam apresentado dois sérios pretendentes, Lievin e, logo depois da sua partida, o conde Vronsky. O aparecimento de Lievin no começo do inverno, suas visitas frequentes e seu óbvio amor por Kitty deram ensejo à primeira conversa séria entre os pais de Kitty sobre o seu futuro e também a desavenças entre o príncipe e a princesa. O príncipe estava do lado de Lievin, dizia que nada poderia desejar de melhor para Kitty. Já a princesa, de acordo com o hábito peculiar às mulheres de contornar os problemas, disse que Kitty era jovem demais, que Lievin não demonstrava de maneira alguma ter intenções sérias, que Kitty não tinha afeição por ele e outras razões. Mas não dizia o principal, ou seja, que esperava um partido melhor para a filha e que Lievin não lhe agradava e que ela não o compreendia. Quando Lievin partiu de forma abrupta, a princesa sentiu-se contente e falou para o marido, com ar solene: Viu? Eu tinha razão. Quando surgiu Vronsky, ela ficou ainda mais contente, vendo confirmada sua opinião de que Kitty não devia ter apenas um bom partido, mas sim um magnífico partido.
Para a mãe, nem podia haver comparação entre Lieven e Vronsky. Ela não via com bons olhos as opiniões estranhas e bruscas de Lieven, o seu embaraço na sociedade, cujo motivo, supunha, era o orgulho e a vida, no seu entender, selvagem que levava no campo, ocupado com animais e com mujiques. Mas também não lhe agradava muito o fato de Lieven, um homem enamorado de sua filha, ter frequentado a casa deles durante 1 mês e meio como se esperasse alguma coisa, sempre a examinar em redor, como se temesse lhes fazer uma honra excessiva se apresentasse uma proposta de casamento, sem entender que, ao ir assiduamente à casa onde morava uma jovem em idade de casar, era preciso explicar as suas intenções. E de repente, sem nada explicar, foi embora. Ainda bem que era tão pouco atraente que Kitty não se apaixonou por ele, pensou a mãe. Vronsky satisfazia todos os desejos da mãe. Muito rico, inteligente, fidalgo, no caminho de uma brilhante carreira militar e um homem encantador. Não se poderia desejar nada melhor. Nos bailes, Vronsky cotejava Kitty abertamente. Dançava com ela e ia com frequência à sua casa. Portanto, não se podia pôr em dúvida a seriedade de suas intenções. Apesar disso, a mãe passou todo aquele inverno numa agitação e numa ansiedade terrível. A própria princesa casara-se 30 anos antes com o noivo arranjado pela tia. O noivo, sobre o qual tudo já estava previamente sabido, veio à sua casa, viu a noiva e eles o viram. A tia casamenteira verificou e transmitiu a ambas as partes a impressão produzida. E a impressão foi boa. Depois, um dia marcado, apresentou-se aos pais a proposta de casamento esperada e logo foi aceita. Tudo correu de modo bastante tranquilo e simples. Pelo menos, assim pareceu à princesa. Mas, no caso das filhas, ela provava como nada havia de tranquilo e simples nesta tarefa, que parecia corriqueira: casar as filhas. Quantos temores ela padecera, quantos pensamentos remoeu, quanto dinheiro gastou, quantas desavenças teve com o marido em torno da escolha do noivo das filhas mais velhas, Dária e Natália. Agora, ao apresentar à sociedade a filha mais nova, padecia os mesmos temores, as mesmas dúvidas e tinha brigas com o marido ainda maiores do que no caso das filhas mais velhas. O príncipe, como todos os pais, era especialmente escrupuloso com relação à honra e à pureza das filhas. Era insensatamente ciumento das filhas, em especial de Kitty, sua favorita, e a todo momento armava cenas com a princesa, a quem acusava de comprometer a filha caçula. A princesa estava acostumada a isso, desde a primeira filha, mas agora sentia que os escrúpulos do príncipe tinham mais fundamento. Via que nos últimos tempos muita coisa mudou nos costumes da sociedade, que as obrigações da mãe se haviam tornado ainda mais difíceis. Notava que as jovens da idade de Kitty formavam certas associações, frequentavam certos cursos, tratavam os homens com liberdade, andavam sozinhas pelas ruas. Muitas não faziam uma reverência ao cumprimentar e, sobretudo, tinham todas a firme convicção de que cabia a elas, e não aos pais, a escolha do marido. Hoje em dia não se casa mais como antes, pensavam e diziam todas essas jovens e até algumas pessoas mais velhas. No entanto, como se devia casar hoje em dia, eis o que a princesa não conseguia saber de ninguém. O costume francês, o destino da filha resolvido pelos pais, era recusado e condenado. O costume inglês, a liberdade total das moças, também era recusado e impossível na sociedade russa.
A maneira russa de se arranjar o casamento por meio de casamenteiras era considerada abominável e ridícula por todos e pela própria princesa. Mas, como as filhas se deviam casar e como se devia dar as filhas em casamento, isso ninguém sabia. Todos com quem a princesa pôde conversar a respeito diziam a mesma coisa. Queira perdoar, mas nesta época em que vivemos, já é hora de pôr de lado essas velharias. Afinal, quem se casa são jovens e não os seus pais. Portanto, é preciso deixar os jovens se arranjarem como acharem melhor. Mas era fácil falar assim para quem não tinha filhas, e a princesa compreendia que, por força da proximidade, Kitty podia apaixonar-se e apaixonar-se por um homem que não tivesse intenção de casar ou que não servisse para o marido. E por mais que incutissem na princesa a ideia de que, em nosso tempo, os próprios jovens deviam construir o seu destino, ela não era capaz de acreditar nisso. Como também não seria capaz de acreditar que, neste tempo ou em qualquer outro, o melhor brinquedo para crianças de 5 anos deviam ser pistolas carregadas. E por isso a princesa se inquietava com Kitty mais do que com as filhas mais velhas. Agora ela temia que Vronsky se limitasse a cortejar a filha. Notava que Kitty já se enamorara dele, mas buscava consolo na ideia de que se tratava de um homem honrado e que, portanto, não faria uma coisa dessas. Ao mesmo tempo, contudo, sabia como era fácil, graças à liberdade de atitudes de hoje em dia, virar a cabeça das mocinhas e como os homens em geral davam pouca importância a esse crime. Na semana anterior, Kitty contou à mãe a conversa que teve com Vronsky durante a mazurca. Essa conversa, em parte, tranquilizou a princesa, mas ela não conseguia ficar totalmente tranquila. Vronsky disse a Kitty que eles, os dois irmãos, estavam de tal modo acostumados a obedecer à mãe que jamais se decidiam a fazer algo importante sem antes ouvir o seu conselho. E agora, espero, como uma felicidade especial, a chegada de minha mãe, de Petersburgo, disse ele. Kitty contou-o sem atribuir nenhuma importância a tais palavras, mas a mãe entendeu de outra maneira. Sabia que se esperava a vinda da velha senhora a qualquer momento. Sabia que ela aprovaria a escolha do filho e, embora achasse estranho que Vronsky, mesmo sob o risco de ofender a mãe, não tivesse ainda apresentado seu pedido de casamento, a princesa estava tão ansiosa para realizar o matrimônio e, mais que tudo, para obter alívio para suas aflições, que acreditou que isso logo aconteceria. Por mais que agora se angustiasse ao ver a infelicidade da filha mais velha, Dolly, que estava à beira de separar-se do marido, a agitação em torno do destino da filha mais nova absorvia todos os seus sentimentos. Naquele dia, com a chegada de Lievin, vinha-se acrescentar mais uma preocupação. Ela receava que a filha, que tivera em algum momento, segundo lhe parecia, certa afeição por Lievin, pudesse, por um excessivo sentimento de honestidade, rejeitar Vronsky e que, de um modo geral, a vinda de Lievin pudesse complicar e retardar o assunto, já tão perto de uma conclusão. Será que ele já chegou há muito tempo? Perguntou a princesa, se referindo a Lievin quando voltavam para casa. Hoje mesmo, mamã. Quero dizer uma coisa, começou a princesa, e pela sua fisionomia séria e interessada, Kitty adivinhou do que iria tratar. Mamãe, disse, corando e voltando-se ligeiro para ela. Por favor, não fale nada a respeito desse assunto. Já sei, eu sei de tudo. Desejava o mesmo que a mãe, mas os motivos do desejo da mãe a ofendiam. Só quero dizer que, dado esperanças a um... Mamãe,
Minha querida, pelo amor de Deus, não fale. É tão horrível falar disso. Não vou falar, não vou, respondeu a mãe, vendo lágrimas nos olhos da filha. Mas só uma coisinha, meu anjo. Você me prometeu que não teria segredos para mim. Não terá? Não, nunca, mãe, nunca, respondeu Kitty, ruborizada e olhando de frente para o rosto da mãe. Mas não tenho nada a dizer agora. Eu, mesmo se quisesse, não saberia o que dizer, nem como. Eu não sei. Não, é impossível mentir com essas lágrimas, pensou a mãe, sorrindo da agitação e da felicidade da filha. A princesa sorriu ao imaginar como aquilo que se passava na alma da pobrezinha havia de lhe parecer enorme e importante. Capítulo 13. Kitty experimentou, após o jantar e até o início da noite, um sentimento semelhante ao que tem um jovem antes de uma batalha. O coração batia com força e os pensamentos não conseguiam concentrar-se em nada. Ela sentia que essa noite, quando os dois se encontrariam pela primeira vez, seria decisiva para o seu destino. E, o tempo todo, ela os via em pensamento, ora separadamente, ora juntos. Quando pensava no passado, detinha-se com satisfação e com ternura nas lembranças de seu convívio com Lievin. As lembranças da infância e da amizade entre Lievin e seu falecido irmão davam um encanto especialmente poético às relações entre Kitty e ele. O amor de Lievin, do qual ela estava convencida, a lisonjeava e a alegrava. E lembrar-se dele era leve. Já em suas recordações sobre Vronsky, misturava-se algo de embaraçoso, embora ele fosse, no grau mais elevado, um homem tranquilo e sociável, como se houvesse algo de falso, não nele, que era muito simples e gentil, mas nela mesma, ao passo que, com Lievin, Kitty sentia-se perfeitamente simples e serena. Por outro lado, assim que pensava no seu futuro com Vronsky, erguia-se à sua frente a perspectiva de uma felicidade deslumbrante. Com Lievin, porém, o futuro se apresentava nebuloso. Tendo subido ao seu quarto, a fim de vestir-se para a noite, e tendo olhado no espelho, Kitty notou com alegria que estava em um de seus bons dias e no completo domínio de todas as suas forças, pois precisaria disso para o que tinha pela frente. Sentia uma serenidade interior e uma desembaraçada graça de movimentos. Às 7h30, logo depois de descer para a sala de visitas, o criado anunciou: Konstantin Dmitrich Lievin. A princesa ainda estava em seu quarto e o príncipe não descera. E agora? Pensou Kitty, e todo o sangue afluiu seu coração. Ela se assustou com a própria palidez ao olhar-se no espelho. No mesmo instante, soube de forma segura que ele viera mais cedo a fim de ficar a sós com ela e pedir a sua mão. E aqui, pela primeira vez, toda a questão se apresentou a Kitty de um ângulo completamente distinto e novo. Só então ela compreendeu que o problema não dizia respeito só a ela, com quem ela seria feliz e a quem a amava, mas também a um homem de quem ela gostava e a quem estava prestes a ofender, e ofender cruelmente. Por quê? Porque ele, alguém tão querido, a amava, estava apaixonado por ela, mas nada se podia fazer, era preciso e devia ser assim. Meu Deus, será que eu mesma terei de lhe dizer? Pensou Kitty. Mas o que vou dizer? Será possível dizer-lhe que não o amo? Não seria verdade. O que vou dizer a ele? Direi que amo um outro? Não, isso é impossível. Vou embora, eu vou fugir. Kitty se aproximara da porta quando ouviu os passos de Lievin. Não, é desonesto. Mas
Do que tenho medo? Não fiz nada de mal. O que tem de ser, será. Direi a verdade. Com ele não pode haver constrangimento. Aí está ele, disse para si mesma ao ver sua figura vigorosa e tímida, com os olhos radiantes cravados nela. Kitty fitou o seu rosto de frente, como que suplicando sua clemência, e lhe estendeu a mão. Parece que vim fora de hora. É cedo demais, disse ele, olhando de relance a sala vazia. Quando constatou que sua esperança se cumprira, que ninguém o impediria de se declarar, o rosto de Lievin se fez sombrio. Ah, não, respondeu Kitty, e sentou-se à mesa. Mas eu queria exatamente isto, encontrá-la a sós, começou Lievin, sem se sentar e sem olhar para ela, a fim de não perder a coragem. Mamãe vai descer daqui a pouco. Cansou-se muito ontem. Ontem, Kitty falava sem sequer saber o que seus lábios diziam e sem desviar dele o olhar terno e suplicante. Lievin olhou de súbito para ela. Kitty se ruborizou e calou-se. Eu lhe disse que eu não sabia se ficaria aqui muito tempo, que isso ia depender da senhorita. Ela abaixou a cabeça, cada vez mais, sem saber o que havia de responder ao que estava por vir. Que isso depende da senhorita, repetiu ele. Eu queria dizer. Eu queria dizer. Eu vim para que seja a minha esposa, declarou, sem saber o que dizia, mas, se dando conta de que o mais terrível já fora dito, deteve-se e fitou-a. Kitty respirava ofegante, sem olhar para Lieve, sentia-se em êxtase. Sua alma estava repleta de felicidade e Kitty não esperava, de forma alguma, que a declaração do amor de Lieven produzisse nela uma impressão tão forte. Mas durou só um momento. Kitty lembrou-se de Vronsky. Ergueu para Lieven os olhos luminosos e sinceros e, vendo seu rosto desesperado, respondeu depressa: Não pode ser. Perdoe-me. Como ela estivera perto dele, um minuto antes, como Kitty era importante para a vida de Lievin, e como agora se tornara alheia e distante para ele. Não poderia mesmo ser de outro modo, respondeu Lievin, sem olhar para Kitty. Após uma reverência, fez menção de sair. Capítulo 14. Naquele exato momento, desceu a princesa. Em seu rosto, refletiu-se um horror quando os viu a sós e suas fisionomias aflitas. Lievin saudou-a com uma reverência sem nada dizer. Kitty ficou calada, sem erguer os olhos. Graças a Deus, ela o recusou, pensou a mãe, e seu rosto passou a brilhar com o sorriso habitual com que recebia os convidados nas quintas-feiras. Sentou-se e começou a interrogar Lievin a respeito da sua vida no campo. Ele sentou-se de novo, à espera da chegada dos convidados, para então poder sair sem ser notado. 5 minutos depois, chegou uma amiga de Kitty, a Condessa Nordstone, que casara no inverno anterior. Era uma mulher seca, amarelada, de olhos negros brilhantes, doentia e nervosa. Adorava Kitty e sua afeição por ela, como sempre ocorre na afeição de mulheres casadas por moças solteiras, se traduzia no desejo de casar Kitty segundo o seu ideal de felicidade e por isso queria casá-la com Vronsky. Lievin, a quem ela encontrara com frequência na casa dos Tcherbatsky no início do inverno, sempre lhe desagradara. Sua ocupação predileta e constante nos encontros com Lievin consistia em zombar dele. Adoro quando, das alturas da sua majestade, ele olha para mim, ou quando interrompe sua conversa inteligente porque sou uma tola, ou quando se mostra condescendente.
Isto eu adoro, quando ele se mostra condescendente comigo. Fico muito contente que ele não consiga me suportar, dizia ela sobre Lieven. A condessa tinha razão porque, de fato, Lieven não conseguia suportá-la e desprezava aquilo de que ela se orgulhava e que tinha por um mérito o seu nervosismo, o seu refinado desprezo e indiferença por tudo o que era grosseiro e comum. Entre Nordstone e Lieven estabeleceu-se um tipo de relacionamento não raro em sociedade, na qual duas pessoas, que exteriormente mantêm relações amigáveis, se desprezam mutualmente a tal ponto que não conseguem tratar-se com seriedade e não conseguem sequer ofender-se. A condessa Nordstone imediatamente cumprimentou Lieven com uma reverência. Ah, Constantin Dmitrich, o senhor está de volta à nossa Babilônia devassa, disse ela, estendendo-lhe a mão amarela e miúda e lembrando as palavras ditas por Lieven em algum dia no início do inverno, segundo as quais Moscou era uma Babilônia. Ora, será que a Babilônia se regenerou ou o senhor se degenerou? Acrescentou, olhando para Kitty com um sorriso maroto. Muito me lisonjeia, condessa, que a senhora recorde minhas palavras, respondeu Lieven, que teve tempo de se recobrar e agora, por força do hábito, adotava sua atitude jocosa com relação à condessa Nordstone. Não há dúvida que elas impressionaram profundamente. Ah, e como não? Eu sempre anoto tudo. E então, Kitty, foi patinar de novo? E passou a falar com Kitty. Por mais que fosse embaraçoso para Lieven retirar-se naquele momento, ainda seria mais fácil enfrentar este incômodo do que permanecer ali a noite inteira e ver Kitty, que raramente dirigia os olhos para ele e se esquivava do seu olhar. Lieven fez menção de levantar-se, mas a princesa, notando que ele estava calado, dirigiu-lhe a palavra. O senhor vai ficar muito tempo em Moscou? Afinal, creio que o senhor anda muito atarefado com o seu formidável Ziemtsvo e não pode demorar-se. Não, princesa. Já não participo mais do Ziemtsvo, respondeu ele. Vim só por alguns dias. Há alguma coisa diferente nele, pensou a condessa Nordstone, observando atentamente o rosto severo e grave de Lieven. Por alguma razão, não se entrega às suas discussões apaixonadas, mas, no instante, vou tirá-lo da sua toca. Adoro tremendamente fazê-lo de tolo em presença de Kitty, e é isso que eu vou fazer. Constantin Dmitrich, disse ela, explique-me, por favor, o que significa. O senhor conhece tudo isso? Em nossas terras, na aldeia de Kaluga, todos os mujiques e todas as camponesas gastaram tudo o que tinham com bebida e agora não nos pagam nada. O que isso significa? O senhor sempre elogia tanto os mujiques. Neste momento, uma outra senhora entrou no salão e Lievin se levantou. Perdoe-me, condessa, mas eu, na verdade, nada sei sobre isso e nada lhe posso dizer, respondeu, voltando os olhos para o militar que entrou atrás da senhora. Deve ser Vronsky, pensou Lieven e, para certificar-se, olhou para Kitty de relance. Ela já teve tempo de olhar para Vronsky e olhou de novo para Lieven, e apenas por esse movimento involuntário de seus olhos, que começaram a brilhar, Lieven compreendeu que ela amava aquele homem, compreendeu-o com tanta certeza como se Kitty mesma o tivesse dito. Mas que espécie de homem era ele? Agora, para o bem ou para o mal, Lieven não podia ir embora. Tinha de saber que tipo de homem era aquele a quem Kitty amava. Há pessoas que, ao encontrar um rival bem-sucedido, em qualquer tipo de disputa, estão prontas a, no mesmo instante, dar as costas para tudo o que houver nele de bom e só enxergar o que tiver de ruim.
Há pessoas que, ao contrário, desejam, mais que tudo, encontrar nesse rival bem-sucedido as qualidades que o levaram a vencer e nele procuram, com uma dor agoniante no coração, apenas o que tiver de bom. Lievin pertencia a esta espécie, mas não foi difícil para ele perceber o que havia de bom e de encantador em Vronsky. Saltava aos olhos prontamente. Vronsky era um homem moreno, não muito alto, de compleição robusta, de rosto belo e bondoso, excepcionalmente sereno e firme. Em seu rosto e em sua figura, desde os cabelos negros aparados bem curtos e o queixo recém-raspado até o uniforme largo e novo em folha, tudo era simples e ao mesmo tempo elegante. Depois de dar passagem para a senhora que entrara, Vronsky aproximou-se da princesa e depois de Kitty. Ao se aproximar dela, os olhos bonitos de Vronsky rebrilharam de um modo especialmente carinhoso e, com um sorriso feliz, quase imperceptível, ao mesmo tempo triunfante e modesto, assim pareceu a Liev, inclinando-se reverente e cauteloso diante de Kitty, estendeu-lhe a mão pequena mas larga. Depois de cumprimentar a todos e dizer-lhes algumas palavras, sentou-se, sem ter relanceado uma única vez os olhos de Lievin, que não se desviavam dele. Permita que lhe apresente, disse a princesa apontando para Lievin. Konstantin Dmitrich Lievin, Conde Alexei Kirilovich Vronsky. Vronsky levantou-se e, fitando amistosamente os olhos de Lievin, apertou-lhe a mão. Por pouco não jantei em companhia do senhor neste inverno, disse ele, com seu sorriso franco e simples. Mas, inesperadamente, o senhor voltou para o interior. Konstantin Dmitrich despreza e odeia a cidade e a todos nós, citadinos, disse a condessa Nordstone. Minhas palavras devem ter causado uma impressão muito forte na senhora, para que se lembre delas tão bem, respondeu Lievin e, se dando conta de que já disseram mesmo antes, ruborizou-se. Vronsky olhou de relance para Lievin, para a condessa Nordstone e sorriu. E o senhor, ficar sempre no campo? Perguntou ele. Não será enfadonho no inverno? Não é enfadonho. Se há com que se ocupar, e além disso, estar em companhia de si mesmo não é enfadonho, respondeu Lievin de modo brusco. Adoro o campo, disse Vronsky, percebendo o tom de Lievin, mas sem demonstrá-lo. Mas quero crer, conde, que o senhor não aceitaria viver sempre no campo, disse a condessa Nordstone. Não sei, não experimentei por muito tempo, mas conheci um sentimento estranho, prosseguiu. Em parte alguma senti tanta saudade do campo, da aldeia russa, com os mujiques e seus alpercatas feitas de casca de tilha, como no inverno que passei com minha mãe em Nice. Nice mesma já é enfadonha, a senhora sabe. E ficar em Nápoles e Sorrento só é bom por um breve tempo. E justamente lá eu tinha as lembranças mais vivas da Rússia, e justamente do campo. Elas pareciam... Falava dirigindo-se ora a Kitty, ora a Lievin, passando de um para o outro o seu olhar sereno e amigável. E falava, obviamente, o que lhe vinha à cabeça. Ao notar que a condessa Nordstone queria dizer alguma coisa, Vronsky se interrompeu sem concluir o que começara e passou a ouvi-la com atenção. A conversa não silenciou nem por um minuto, tanto assim que a princesa, que tinha sempre de reserva para o acaso de falta de assunto, duas armas pesadas, a educação clássica e a educação atual, e o serviço militar obrigatório. Não se viu obrigada a apresentá-las e a condessa Nordstone não teve necessidade de provocar Lievin. Lievin queria, mas não conseguia intervir na conversa geral. A cada minuto dizia a si mesmo: agora vou embora. Mas não saía, sempre à espera de algo. A conversa enveredou para as mesas
que giram sozinhas, e para os espíritos e a Condessa Nordston, que acreditava no espiritismo, passou a relatar prodígios que presenciou. Ah, Condessa, pelo amor de Deus, leve-me, sem falta, leve-me até eles. Nunca presenciei nada de extraordinário, por mais que eu tenha procurado por toda parte, disse Vronsky sorrindo. Está bem, no próximo sábado, respondeu a Condessa Nordston. Mas e o senhor, Konstantin Dmitrich, acredita? Perguntou Alievin. Para que a senhora pergunta? Sabe muito bem o que vou dizer. Mas quero ouvir a sua opinião. Minha opinião? Respondeu Lievin. É simplesmente que essas mesas que giram demonstram como a chamada sociedade instruída não é mais elevada do que os mujiques. Eles creem em olho grande, em feitiço, em magia, e nós. Como o senhor não acredita? Não posso acreditar, Condessa. Mas se eu mesma vi. As camponesas também dizem ter visto duendes. Então o senhor acha que eu não digo a verdade? Soltou uma risada sem nenhuma alegria. Não, Masha. Konstantin Dmitrich diz que não pode acreditar, explicou Kitty, ruborizando-se por Lievin, o qual se deu conta disso. Irritou-se ainda mais e fez menção de responder, mas Vronsky, com seu sorriso franco e alegre, acudiu com presteza para salvar a conversa, que ameaçava tomar um rumo desagradável. O senhor não admite a menor possibilidade? Perguntou ele. Por quê? Admitimos a existência da eletricidade, que não conhecemos. Por que então não poderia existir uma força nova, ainda ignorada por nós, a qual... Quando a eletricidade foi descoberta, interrompeu Lievin, afoito, revelou-se apenas o fenômeno, e não se sabia de onde ela provinha e o que a produzia, e passou-se um século antes que pensassem numa aplicação para ela. Já os espíritas, ao contrário, começaram com mesas que escrevem para eles e espíritos que vêm ao encontro deles, e depois passaram a falar que isso é uma força desconhecida. Vronsky ouviu Lievin atentamente, como ouvia a todos, obviamente interessado em suas palavras. Sim, mas os espíritas dizem, não sabemos, hoje, o que é essa força, mas ela existe, e são estas as condições em que ela atua. Cabe aos cientistas descobrir em que consiste esta força. Não, eu não vejo por que não possa tratar-se de uma força nova, se ela... Por quê? Interrompeu Lievin. Com a eletricidade, toda vez que se fricciona o pelo contra o breu, se verifica um fenômeno determinado, ao passo que nesse caso ele nem sempre ocorre. Portanto, não se trata de um fenômeno natural. Pressentindo na certa que a conversa tomava um caráter demasiado sério para a anfitriã, Vronsky não retrucou e, numa tentativa de mudar de assunto, sorriu alegre e voltou-se para as senhoras. Façamos um teste agora, Condessa, começou ele, mas Lievin queria declarar até o fim o que pensava. Creio, prosseguiu ele, que essa tentativa dos espíritas de explicar seus prodígios por meio de alguma nova força é o mais frustrante possível. Eles falam abertamente de uma força dos espíritos, mas querem submetê-la a uma prova material. Todos esperavam que Lievin terminasse de falar e ele se deu conta disso. Pois eu acho que o senhor daria um médium excelente, opinou a Condessa Nordston. Há no senhor algo de exaltado. Lievin abriu a boca, fez menção de dizer alguma coisa, ruborizou-se e nada falou. Vamos lá, jovem princesa. Vamos fazer então a experiência da mesa, por favor, disse Vronsky. Princesa, a senhora permite? E Vronsky levantou-se, procurando uma mesinha com os olhos. Kitty levantou-se para trazer uma mesinha e, ao passar, seus olhos cruzaram com os de Lievin. Sentiu pena dele, com toda a alma,
ainda mais porque lastimava sua infelicidade, cuja causa era ela mesma. Se puder me perdoar, perdoe, disse o seu olhar. Estou muito feliz. Odeio a todos, também a senhorita e a mim mesmo, respondeu o olhar de Lievin, que foi apanhar o chapéu, mas não era seu destino sair. Na hora em que os outros se acomodavam ao redor da mesa em que Lievin ia se retirar, entrou o velho príncipe e, depois de cumprimentar as senhoras, voltou-se para Lievin. Ah, começou alegremente. Está aqui há muito tempo? Eu não sabia que você estava aqui. Estou muito feliz em ver o senhor. O velho príncipe às vezes tratava Lievin por você e outras vezes por o senhor. O abraçou e, falando com ele, não notou Vronsky, que se levantara e esperava tranquilamente que o príncipe lhe dirigisse a palavra. Kitty pressentiu que, após o que ocorrera, a amabilidade do pai representava um peso a mais para Lievin. Viu também como o pai, por fim, respondeu friamente ao cumprimento de Vronsky e como Vronsky, com benévola perplexidade, observava seu pai, tentando em vão compreender como e por que mostrava ele uma atitude inamistosa. E Kitty ruborizou-se. Príncipe, deixe que Konstantin Dmitrich fique conosco um pouco, disse a condessa Nordstone. Queremos fazer uma experiência. Que experiência? Rodar a mesa? Ora, queiram me desculpar, senhoras e cavalheiros, mas para mim o jogo de argolas é mais divertido, disse o velho príncipe, olhando para Vronsky e adivinhando que partira dele a ideia. O jogo de argolas pelo menos ainda faz algum sentido. Vronsky fitou com surpresa o príncipe. Com seus olhos firmes e sorrindo ligeiramente, passou de imediato a falar com a condessa Nordstone a respeito do grande baile marcado para a semana seguinte. A senhorita, espero, vai comparecer, não é mesmo? Perguntou ele a Kitty. Assim que o velho príncipe lhe deu as costas, Lievin saiu sem ser notado e a derradeira impressão que levou consigo daquela noite foi a do rosto sorridente e feliz de Kitty, ao responder à pergunta de Vronsky a respeito do baile. Capítulo 15. Quando a festa terminou, Kitty contou à mãe sua conversa com Lievin e, apesar de toda a compaixão que se tinha por ele, a ideia de haver recebido um pedido de casamento a alegrava. Kitty não tinha dúvida de que procedera da forma correta, porém na cama demorou muito até conseguir adormecer. Uma impressão a perseguia com insistência. Era o rosto de Lievin, com as sobrancelhas franzidas e com os olhos bondosos a mirar, por baixo delas, com um ar sombrio e desalentado, e o modo como escutava as palavras do pai, olhando de relance para ela e para Vronsky. E Kitty sentiu tanta pena dele que lhe vieram lágrimas aos olhos. Mas logo pensou naquele que ela havia escolhido em lugar de Lievin. Lembrou-se nitidamente do rosto másculo e firme, da nobre serenidade e da benevolência radiante. Para tudo e para todos, lembrou-se do amor que lhe tinha o homem que ela amava. De novo sua alma se alegrou e, com um sorriso de felicidade, aconchegou-se ao travesseiro. Tenho pena, mas o que fazer? Não sou culpada. Disse para si mesma, mas uma voz interior lhe dizia algo diferente. Se estava arrependida de haver conquistado Lievin ou de o ter rejeitado, isso ela não sabia dizer. Sua felicidade estava envenenada por dúvidas. Deus me perdoe, Deus me perdoe, Deus me perdoe, dizia para si mesma na hora em que adormeceu. Nesse momento, no andar de baixo, no pequeno escritório do príncipe, ocorria uma das cenas que se repetiam com frequência entre os pais, por causa da filha predileta. O que há? Eis o que há! Gritou o príncipe,
sacudindo os braços e fechando imediatamente o seu roupão de pele de esquilo. A senhora não tem orgulho, nem dignidade. A senhora desonra e arruína a filha com esse arranjo de casamento infame e imbecil. Mas, Deus me perdoe, príncipe. O que eu fiz? Disse a princesa quase chorando. Feliz, satisfeita, depois de conversar com a filha, ela foi ter com o príncipe para lhe dar boa noite, como de costume, e, embora não tivesse intenção de falar sobre o pedido de Lieven e a recusa de Kit, comentou de passagem com o marido que a questão com Vronsky lhe parecia estar plenamente resolvida e que teria um desfecho tão logo a mãe chegasse. De súbito, ao ouvir isso, o príncipe se enfureceu e começou a esbravejar palavras indecorosas. O que a senhora fez? Eis aqui o que a senhora fez. Em primeiro lugar, a senhora atraiu o noivo com um engodo e Moscou inteira vai comentar, e com razão. Quando alguém promove festas à noite, convida a todos, e não alguns poucos escolhidos para noivos. Convide todos esses almofadinhas, assim chamava o príncipe aos rapazes de Moscou. Contrate um pianista de baile e que todos desandem a bailar, mas não faça como hoje, só os pretendentes, e depois tirar um para casar. Ver uma coisa dessas é abominável. Para mim é abominável. E a senhora conseguiu. Virou a cabeça da mocinha. Lieven é um homem 1000 vezes melhor. Quanto a esse dandy de Petersburgo, eles são produzidos em série por uma máquina. São todos uma coisa e só todos. Todos são um lixo. E mesmo que fosse um príncipe de sangue real, a minha filha não tem nenhuma necessidade de um tipo desse. Mas o que foi que eu fiz? O quê? Gritou o príncipe com raiva. Só sei que, se eu fosse lhe dar ouvidos, interrompeu a princesa, jamais teríamos casado nossas filhas. A ser assim, poderíamos muito bem ir morar no campo, pois seria melhor. Ora, espere. Por acaso bajulei alguém? Nem um pouco. Um jovem rapaz, muito bom, apaixonou-se e ela, creio eu. Sim, aí está a senhora com as suas crenças. E se Kitty se apaixonar de fato? Mas ele estiver pensando em casar tanto quanto eu? Oh, antes meus olhos não tivessem de ver nada disso. Ah, o espiritismo! Ah, Nice! Ah, baile! E o príncipe, imaginando imitar a esposa, fazia uma reverência a cada palavra. Aí está como preparamos a infelicidade de Katienka, como ela vai acabar enfiando na cabeça que... Por que você pensa assim? Eu não penso, eu sei. Nós temos olhos para isso e as mulheres não. Eu vejo um homem com intenções sérias e este é Lieven. E eu vejo um pavão, como esse embromador, que só quer se divertir. Ah, quando você cisma com uma coisa... E embora seja já tarde, lembre o que aconteceu com Dajenka. Ora, está bem, não vamos falar disso, interrompeu a princesa, lembrando-se da infelicidade de Dolly. Ótimo, e boa noite. E depois de fazerem o sinal da cruz um para o outro e trocarem um beijo, mas ainda cientes de que cada um mantinha sua opinião, os dois se separaram. No início, a princesa estava plenamente convicta de que aquela noite havia resolvido o destino de Kitty e de que não poderia haver dúvidas sobre as intenções de Vronsky. Mas as palavras do marido a perturbaram. E depois de voltar para o seu quarto, ela, tal como Kitty, sentindo-se assustada ante o futuro desconhecido, repetia várias vezes em pensamento: Deus me perdoe, Deus me perdoe, Deus me perdoe. Capítulo 16. Vronsky jamais conhecera a vida em família. Sua mãe, na mocidade, foi uma fulgurante mulher mundana,
que tivera, durante sua vida conjugal e, sobretudo depois, muitos casos de amor sabidos por toda a sociedade. Vronsky quase não tinha lembrança do pai e foi criado no corpo de pajens. Ao sair da escola, muito jovem, como um oficial brilhante, imediatamente integrou-se à rotina dos militares ricos de Petersburgo. Embora, de quando em quando, frequentasse a sociedade petersburguesa, todos os seus interesses amorosos se achavam fora dessa sociedade. Em Moscou, experimentou pela primeira vez, após a vida suntuosa e rasteira de Petersburgo, o encanto do convívio com uma jovem meiga e gentil, de boa sociedade, que o amava. Nem passava pela cabeça de Vronsky que, em suas relações com Kitty, pudesse haver algo de mal. Nos bailes, dançava com ela, de preferência, frequentava sua casa. Conversava com Kitty o mesmo que todos costumavam conversar em sociedade. As mesmas bobagens, mas bobagens a que ele, involuntariamente, conferia um significado especial para ela. Apesar de Vronsky nada lhe dizer que não pudesse também falar perante todos, percebia que ela, cada vez mais, se tornava dependente dele e, quanto mais sentia isso, mais lhe era agradável e mais carinhoso se tornava o seu sentimento por ela. Vronsky não sabia que o seu modo de agir com relação a Kitty tinha um nome preciso, que se tratava de conquistar mocinhas sem ter intenção de casar-se e que esse engodo é uma das condutas condenáveis habituais entre jovens brilhantes, como ele. Parecia-lhe ser o primeiro a descobrir esse prazer e deleitava-se com a sua descoberta. Se ele pudesse escutar o que disseram os pais de Kitty naquela noite, se pudesse colocar-se no ponto de vista da família e saber que Kitty seria uma infeliz se ele não casasse com ela, Vronsky ficaria muito surpreso e nem teria acreditado. Não podia acreditar que aquilo que proporcionava um prazer tão bom e tão grande para ele sobretudo, sobretudo para ela, pudesse ser condenável. E menos ainda poderia crer que devia casar. O casamento, para ele, jamais se apresentara como uma possibilidade. Não só lhe desagradava a vida familiar, como também, na família e, em especial, na condição de marido, conforme a opinião generalizada no mundo dos solteiros em que vivia, Vronsky só conseguia enxergar algo alheio, hostil e, acima de tudo, ridículo. Porém, embora nem suspeitasse do que disseram os pais de Kitty, Vronsky, ao sair da casa dos Tcherbatsky naquela noite, sentiu que o misterioso laço espiritual existente entre ele e Kitty se afirmara, então, com tanta força que era preciso tomar alguma atitude. Mas que atitude poderia e deveria tomar, isso ele não conseguia conceber. O que é admirável, pensou ao voltar da casa dos Tcherbatsky, trazendo de lá, como sempre, um agradável sentimento de pureza e de frescor, resultante, em parte, de ter ficado a noite inteira sem fumar e, de outra parte, de um sentimento novo de ternura diante do amor de Kitty por ele. O que é admirável é que nada foi dito, nem por mim, nem por ela, mas nos compreendemos tão bem nessa imperceptível conversa de olhares e de entonações que hoje, de forma mais clara do que nunca, ela me disse que me ama. E que maneira meiga, simples e, sobretudo, confiante. Eu mesmo me sinto melhor, mais puro. Sinto que tenho um coração e que em mim há muito, muito de bom. Aqueles meigos olhos apaixonados, quando ela disse sim, muito. Bem, e daí? E daí, nada. Para mim foi muito bom, para ela também. E passou a pensar em que lugar terminaria aquela noite. Repassou em pensamento os locais aonde poderia ir. O clube? Uma partida de baralho, tomar champanhe com Ignatov? Não, não vou.
O Château de Fleurs. Lá encontrarei Oblonsky. Nos sonetas, Cancan? Não, estou farto. É exatamente disso que eu gosto na casa do Tcherbatsky. Lá eu me torno melhor. Eu irei para casa. Seguiu direto para o seu quarto, no Dussault, mandou trazer seu jantar, depois se despiu e, assim que pôs a cabeça no travesseiro, adormeceu, num sono firme e sereno, como sempre. Capítulo 17. No dia seguinte, às 11 horas da manhã, Vronsky se dirigiu à estação ferroviária de Petersburgo para encontrar a mãe, e a primeira pessoa com quem topou na magnífica escadaria foi Oblonsky, que viera esperar a irmã no mesmo trem. Ah, Vossa Excelência! Gritou Oblonsky. Quem veio receber? Minha mãe, respondeu Vronsky sorrindo, como todos que encontravam Oblonsky. Apertou-lhe a mão e, junto com ele, desceu a escada. Deve chegar hoje de Petersburgo. E eu ontem esperei você até as 2 horas. Para onde foi depois que deixou os Tcherbatsky? Para casa, respondeu Vronsky. Tenho de admitir que me senti tão bem ontem, depois da festa na casa dos Tcherbatsky, que nem tive vontade de ir a parte alguma. Pelas marcas a ferro, reconheço um cavalo de bril. Pelos olhos, reconheço um jovem apaixonado, declamou Stepan Arkadyevitch, como fizera antes para Lievin. Vronsky sorriu com a expressão de quem não o negava, mas, no mesmo instante, mudou de assunto. E você? A quem veio esperar? Perguntou. Eu? Uma mulher bonita. Não me diga. Rony Sud que mal e pense. Minha irmã, Ana. Ah, Karenina? Perguntou Vronsky. Certamente, você a conhece. Creio que sim, ou não. Na verdade, não lembro, respondeu Vronsky, distraído, imaginando vagamente, ao som do nome Karenin, algo de afetado e enfadonho. Mas, sem dúvida, conhece Alexei Alexandrovitch, o meu célebre cunhado. Todo mundo conhece. Conheço de reputação e de vista. Sei que é inteligente, instruído, um tanto religioso. Mas, você sabe, não é a minha. Not in my line. Disse Vronsky. Sim, é uma figura bastante notável. Um pouco conservador, mas um homem excelente, comentou Stepan Arkadyevitch. Um homem excelente. Bem, tanto melhor para ele, respondeu Vronsky, sorrindo. Ah, você está aqui, disse para um velho criado da mãe que estava junto à porta. Venha para cá. Vronsky, nos últimos tempos, além de ter prazer de estar com Oblonsky, como tinham todos, sentia-se ainda mais afeiçoado a ele porque, na sua imaginação, estava associado a Kitty. E então, vamos promover um jantar para a diva no domingo? Perguntou com um sorriso e segurando-o pelo braço. Sem falta. Vou colher as assinaturas. Ah, você ontem conheceu o meu amigo Lievin? Perguntou Stepan Arkadyevitch. Como não? Mas ele foi embora um tanto cedo. Ele é um ótimo sujeito, prosseguiu Oblonsky. Não é verdade? Não sei por quê, respondeu Vronsky. Mas em todos os moscovitas, excluindo, é claro, este com quem falo, acrescentou jocosamente. Algo de brusco. Parecem estar sempre em guarda, irritados, como se todos quisessem nos provocar. Isso existe, é verdade, existe, disse Stepan Arkadyevitch, rindo alegremente. E então, vai demorar? Perguntou Vronsky para um funcionário. O trem já está à vista, senhor, respondeu o empregado. A aproximação do trem se tornava cada vez mais evidente pelo movimento na estação, pela azáfama dos carregadores, pelo aparecimento de guardas e de funcionários
e pela entrada das pessoas que vinham receber os passageiros. Através da névoa gélida, distinguiam-se trabalhadores de peliça curta, com macias botas de feltro, que atravessavam os trilhos em curva. Ouviu-se o apito da locomotiva a vapor nos trilhos ao longe e o deslocamento de algo pesado. Não, disse Stepan Arkadyevitch, ansioso para pôr Vronsky a par das intenções de Lievin com relação a Kitty. Não, você avaliou erradamente o meu amigo Lievin. É um homem muito nervoso e às vezes se mostra antipático de fato, mas, de outras vezes, em compensação, é muito agradável. É uma natureza tão honesta, tão sincera e de um coração de ouro. Mas, ontem, havia razões muito especiais. Prosseguiu Stepan Arkadyevitch, com um sorriso expressivo, esquecendo totalmente a sincera simpatia que no dia anterior experimentara por seu amigo, enquanto, nesse momento, experimentava a mesma coisa, mas com relação a Vronsky. Sim, havia um motivo para ele estar especialmente feliz ou especialmente infeliz. Vronsky deteve-se e perguntou, de forma direta: Ora, o que há? Será que ontem ele pediu a sua belle-sœur em casamento? Talvez, disse Stepan Arkadyevitch. Ontem tive essa impressão. Mas, se ele saiu cedo e ainda por cima estava de mau humor, quer dizer então que está apaixonado há tanto tempo, sinto muita pena dele. Então é isso. Mas, pensando bem, acho que ela pode contar com um partido melhor, disse Vronsky e, estufando o peito, voltou a caminhar. Mas, na verdade, eu não o conheço, acrescentou. Sim, é uma situação penosa. É por isso que a maioria prefere procurar as claras. Com elas, se você não conseguir nada, significa apenas que não tem dinheiro bastante. Já nesse caso, é a sua dignidade que está em jogo. Mas aí está o trem. De fato, a locomotiva já apitava ao longe. Em poucos minutos, a plataforma começou a trepidar e, esguichando o vapor que a forte friagem calcava para baixo, a locomotiva rolava, com a alavanca da roda do meio que se abaixava e se esticava de modo lento e cadenciado, e com o maquinista que saudava as pessoas, envolto em agasalhos e coberto de geada. Atrás do tender, cada vez mais vagaroso, e a sacudir a plataforma com mais força ainda. Surgiu o vagão de bagagens, dentro do qual ganha um cão. Por fim, com solavancos diante da estação, chegaram os vagões de passageiros. Um condutor bem vestido saltou do trem, ao mesmo tempo que soprava um apito e, atrás dele, começaram a desembarcar, um a um, os passageiros impacientes. Um oficial da guarda, que se pôs muito ereto e olhou em volta, com um ar severo, um comerciante inquieto, com uma bolsa, a sorrir alegre, um mujique com um alforje sobre o ombro. Vronsky, parado junto ao Oblonsky, observava os vagões e os passageiros que desembarcavam e esqueceu-se completamente da mãe. Aquilo que acabara de saber sobre Kitty o excitava e o alegrava. Seu peito se estufava involuntariamente e seus olhos reluziam. Sentia-se um vencedor. A Condessa Vronskaya está nesse compartimento, disse o condutor bem vestido, aproximando-se de Vronsky. As palavras do condutor o despertaram e o obrigaram a lembrar-se da mãe e do iminente encontro com ela. No fundo, não a respeitava e, sem se dar conta disso, não a amava, embora, no modo de entender do círculo em que vivia e conforme a sua educação, ele não pudesse conceber outra atitude com relação à mãe senão a mais elevada obediência e consideração, e quanto mais aparentes eram a sua obediência e consideração, tanto menos ele a respeitava e amava em seu íntimo. Capítulo 18. Vronsky seguiu o condutor até o vagão e, na entrada do compartimento,
parou a fim de dar passagem a uma senhora que desembarcava. Graças ao tino habitual em um homem mundano, com um único olhar para o aspecto dessa senhora, Vronsky classificou-a como pertencente à mais alta sociedade. Desculpou-se e estava prestes a entrar no vagão, mas sentiu necessidade de observá-la outra vez. Não por ser muito bonita, nem por ter uma graça elegante e discreta, que se percebia em toda a sua pessoa, mas porque, na expressão do rosto gracioso, ao passar por ele, havia algo especialmente meigo e delicado. Quando olhou para trás, ela também virou a cabeça. Os olhos brilhantes e cinzentos, que pareciam escuros devido aos cílios espessos, pousaram com atenção e simpatia no rosto de Vronsky, como se ela o tivesse reconhecido, mas, logo depois, voltou-se para a multidão que se aproximava como que à procura de alguém. Nesse breve olhar, Vronsky teve tempo de perceber uma vivacidade contida, que ardia em seu rosto e esvoaçava entre os olhos brilhantes e o sorriso quase imperceptível que arqueava os lábios rosados. Parecia que o excesso de alguma coisa inundava seu ser e, a despeito da vontade dela, se expressava, ora no brilho do olhar, ora no sorriso. Intencionalmente, a mulher apagou a luz dos olhos, mas essa mesma luz cintilou, a sua revelia, no sorriso quase imperceptível. Vronsky entrou no vagão. A mãe, uma velha descarnada de olhos negros e cabelo cacheado, estreitou os olhos, examinou o filho e sorriu ligeiramente com os lábios finos. Após se levantar da poltrona e entregar uma bolsa à criada, ofereceu ao filho a mãozinha magra e, depois de erguer a cabeça de Vronsky com a mão, beijou-o no rosto. Recebeu o telegrama? Está bem de saúde? Graças a Deus. Fez boa viagem? Perguntou o filho, sentando-se junto à mãe enquanto, involuntariamente, prestava atenção a uma voz de mulher que soava além da porta. Sabia ser a voz daquela senhora que o encontrara ao entrar no vagão. Mesmo assim, não estou de acordo com o senhor, disse a voz da senhora. É o ponto de vista de Petersburgo, senhora. Não de Petersburgo, simplesmente o ponto de vista feminino, respondeu ela. Está bem, senhora. Permita-me beijar sua mão. Até logo, Ivan Petrovitch. Veja se meu irmão não está aqui e mande-o vir ao meu encontro, disse a senhora bem junto à porta e entrou de novo no compartimento do vagão. E então, encontrou seu irmão? Perguntou a senhora Vronskaya para a mulher. Nesse momento, Vronsky se deu conta de que era a Karenina. O irmão da senhora está aqui, disse ele, levantando-se. Perdoe-me, não a reconheci, mas tão breve foi o nosso encontro, disse Vronsky, curvando-se num cumprimento, que a senhora sem dúvida não se recorda de mim. Ah, não, respondeu ela. Eu o reconheceria perfeitamente porque a viagem inteira eu e sua mãe não falamos de outro assunto senão o senhor, disse ela, permitindo por fim que se exprimisse no sorriso a vivacidade que tanto desejava manifestar-se. Mas do meu irmão, nem sinal. Vá chamá-lo, Alyosha, disse a velha condessa. Vronsky saiu para a plataforma e gritou. Oblonsky, aqui! Mas Karenina não esperou o irmão e, assim que o avistou, desceu do vagão com um passo ligeiro e decidido. E tão logo Oblonsky se aproximou, ela o enlaçou com o braço esquerdo por trás do pescoço, puxou-o depressa para junto de si e beijou-o com força, num gesto que impressionou Vronsky por sua graça e desenvoltura. Vronsky olhava para Karenina sem desviar os olhos e sorria, sem saber por quê, mas, lembrando-se de que a mãe o esperava, entrou de novo no vagão. Não é mesmo encantadora? Perguntou a condessa, referindo-se a Karenina. Ou Karenina.
O marido a instalou ao meu lado, o que me deixou muito contente. Eu e ela conversamos durante toda a viagem. Mas e você? Pelo que dizem, vos filez la parfala mu, tan mix e monche tan bisu. Não sei o que a senhora se refere, mamã, retrucou o filho com frieza. Bem, mamã, vamos embora. Karenina entrou de novo no vagão para despedir-se da condessa. Aí está, condessa. A senhora encontrou seu filho e eu, meu irmão, disse alegre. E esgotei todas as minhas histórias. Não teria mais nada para contar. Ora, nada disso, respondeu a condessa, tomando sua mão. Eu daria a volta ao mundo com a senhora, sem jamais me aborrecer. A senhora é uma dessas mulheres encantadoras com quem é tão prazeroso conversar quanto estar em silêncio. E, por favor, não pense no seu filho. É impossível estar sempre junto a ele. Karenina permaneceu imóvel, sem posição rigorosamente ereta, e seus olhos sorriam. Ana Arkadievna, disse a condessa, dirigindo-se ao filho. Tem um filhinho de 8 anos, me parece. Nunca se havia separado dele e muito se atormenta porque o deixou em casa. Sim, eu e a condessa conversamos o tempo todo. Eu sobre meu filho e a condessa sobre o filho dela, explicou Karenina. E de novo, um sorriso iluminou seu rosto, um sorriso carinhoso destinado a Vronsky. Receio que isso a tenha aborrecido muito, disse Vronsky, prontamente apanhando no ar a bola de sedução que ela lhe jogara. Mas Karenina, pelo visto, não queria prosseguir a conversa nesse tom e voltou-se para a velha condessa. Sou muito grata, senhora. Nem senti passar o dia ontem. Até a vista, condessa. Adeus, minha amiga, respondeu a condessa. Deixe-me beijar seu lindo rostinho. Por conta da minha idade, faço questão de dizer de maneira simples e direta que me apaixonei pela senhora. Por mais convencional que soasse essa expressão, Karenina visivelmente acreditou em seu íntimo e se alegrou. Ficou ruborizada, curvou-se de leve, ofereceu o rosto aos lábios da condessa, tomou de novo a posição ereta e, com o mesmo sorriso que flutuava entre os lábios e os olhos, deu a mão para Vronsky. Ele a apertou a mão pequenina que lhe foi oferecida e, como se nisso houvesse algo de especial, alegrou-se com a pressão vigorosa com que ela sacudiu sua mão, de maneira firme e decidida. Karenina retirou-se no passo ligeiro que, com surpreendente agilidade, conduzia o seu corpo bastante fornido. Muito encantadora, disse a velha. O mesmo pensava o filho. Seguiu-a com o olhar até a sua figura graciosa desaparecer, e um sorriso perdurou em seu rosto. Pela janela, vira como ela se aproximava do irmão. O tomara pelo braço e começava a falar animadamente com ele. Nada, é claro, que tivesse alguma relação com Vronsky, e isso o deixou contrariado. Mas, mamã, a senhora está de fato bem de saúde? Repetiu, dirigindo-se à mãe. Estou bem, está tudo ótimo. Alexandre tem sido muito gentil. E Mary ficou muito bonita. Ela é muito interessante. E pôs-se de novo a falar daquilo que mais a interessava, o batizado do neto. Motivo da sua estada em São Petersburgo. E o favor especial que o soberano concedera ao seu filho mais velho. Aí está Lavriente, disse Vronsky, olhando pela janela. Agora a senhora pode desembarcar, se for do seu agrado. O velho mordomo, que viajara com a condessa, veio ao vagão comunicar que tudo estava pronto e a condessa levantou-se para sair. Pode descer, agora há pouca gente, disse Vronsky. A jovem criada apanhou a bolsa e o cãozinho
o mordomo e um carregador pegaram as outras bagagens. Vronsky deu o braço à mãe, mas quando já desciam do vagão, de repente, alguns homens com feições de pavor passaram correndo por eles. Passou também às pressas o chefe da estação com seu cap de cor incomum. Obviamente, ocorrera algo de extraordinário. As pessoas que se afastavam do trem correram de volta. O que foi? O que foi? Onde? Jogou-se? Esmagou? Ouvia-se entre os que passavam. Stepan Arkadyevitch e a irmã, de braços dados, também com feições de pavor, voltaram e, para evitar a multidão, detiveram-se junto à porta do vagão. As senhoras entraram no compartimento enquanto Vronsky e Stepan Arkadyevitch seguiram a multidão, a fim de conhecer detalhes da desgraça. Um vigia, ou por estar bêbado ou agasalhado em demasia devido à forte friagem, não ouviu um trem que recuava e foi esmagado. Mesmo antes do regresso de Vronsky e Oblonsky, as senhoras souberam desses pormenores por intermédio do mordomo. Oblonsky e Vronsky viram o cadáver desfigurado. Oblonsky estava visivelmente abalado. Tinha o rosto franzido e parecia a ponto de chorar. Ah, que horror, Ana! Se você visse! Ah, que horror! Repetia ele. Vronsky mantinha silêncio e seu belo rosto estava sério, mas absolutamente calmo. Ah, se a senhora visse, condessa! Disse Stepan Arkadyevitch. E a esposa dele está aqui. É terrível ver a mulher. Ela se atirou sobre o corpo. Dizem que sustentava sozinha uma família enorme. Que horror! Não seria possível fazer alguma coisa por ela? Perguntou Karenina num sussurro comovido. Vronsky olhou-a de relance e logo em seguida saiu do vagão. Voltarei logo, mamã, acrescentou ele, virando-se para a porta. Quando voltou, após alguns minutos, Stepan Arkadyevitch já conversava com a condessa sobre uma nova cantora. Mas a condessa olhava impaciente para a porta à espera do filho. Agora venha, disse Vronsky ao chegar. Saíram juntos. Vronsky foi na frente com a mãe e em seguida vinha Karenina com o irmão. Na saída, o chefe da estação alcançou Vronsky. O senhor entregou 200 rublos ao meu ajudante. Poderia ter a bondade de indicar a quem se destinam? A viúva, respondeu Vronsky, encolhendo os ombros. Não entendo para que tal pergunta. O senhor deu? Gritou Oblonsky atrás dele e, apertando a mão da irmã, acrescentou. Que beleza! Que beleza! Não é mesmo um homem excelente? Meus respeitos, senhora condessa. E se detiveram ele e a irmã à procura da criada. Quando saíram, a carruagem dos Vronsky já se fora. As pessoas que deixavam a estação não paravam de falar do que havia ocorrido. Que morte horrível! Exclamou um cavalheiro ao passar por eles. Dizem que foi cortado em dois. Já eu, ao contrário, acho essa morte fácil, instantânea, observou um outro. Por que não tomam medidas de precaução? Comentou um terceiro. Karenina sentou-se na carruagem e Stepan Arkadyevitch notou, com surpresa, que os lábios da irmã tremiam e que ela, a custo, continha as lágrimas. O que tem você, Ana? Perguntou, quando a carruagem já havia percorrido algumas centenas de braças. É um mau presságio, respondeu ela. Que bobagem, disse Stepan Arkadyevitch. Você está aqui e isto é o mais importante. Nem pode imaginar quantas esperanças deposito em você. E você conhece Vronsky há muito tempo? Perguntou ela. Sim, esperamos que ele venha se casar com Kitty, sabia? Ah, é? Disse Ana, serena. Mas agora falemos de você, acrescentou, sacudindo a cabeça
como se quisesse rechaçar fisicamente algo que a oprimia e a embaraçava. Vamos falar sobre os seus problemas. Recebi sua carta e por isso vim. Sim, irmã. Minhas esperanças estão todas em você, disse Stepan Arkadyevitch. Pois bem, conte-me tudo. E Stepan Arkadyevitch começou a contar. Ao chegar a casa, Oblonsky ajudou a irmã a desembarcar, suspirou, apertou-lhe a mão e seguiu para a repartição. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!